Bom dia, povo de Deus. Que bom, sempre nos encontramos na quinta-feira. Olha que a semana fica muito extensa, demora demais chegar a quinta-feira. Aí eu fico com saudade de vocês, viu? Assistam o programa, que realmente este programa de hoje, Deus vai tocar no teu coração. Hoje, tanto a liturgia da palavra, uma liturgia completa hoje, as três leituras, tanto a primeira leitura, como o Salmo, como o Evangelho, ele nos chama a uma verdadeira conversão de coração. E nós estamos falando, começando o dia dessa quinta-feira, falando sobre a Eucaristia. Olha, semana passada, no programa da semana passada, nós falamos sobre o batismo. E hoje nós estamos falando sobre a Eucaristia. Vamos falar sobre a Eucaristia. Eucaristia, nós sabemos que é o ápice da nossa fé, né? Que é o próprio Cristo em corpo, alma, sangue e divindade. E nós estamos falando sobre os sacramentos. E os sacramentos, depois que terminar o sacramento, nós falamos sobre os mandamentos. Ou seja, vamos sempre conversar sobre alguma coisa que vai nos levar a caminhar com Jesus cada vez mais de perto, cada vez nós sentimos a presença dele em nosso coração. O sacramento da primeira Eucaristia, ele também é conhecido como o sacramento da iniciação cristã, ou o sacramento que nos mostra a dimensão da porta de entrada. Após a catequese, celebramos em comunhão, que é também chamada da primeira comunhão, porque é a primeira vez que recebe a Eucaristia. A primeira comunhão eucarística é o ato da igreja, um ato religioso, um ato da igreja católica, no qual é celebrada uma vez, quando nós ainda não recebemos, normalmente quando criança, preparamos a criança, ou mesmo o adulto que nunca recebeu a Eucaristia, recebe a primeira Eucaristia. Por isso faz uma catequese, mostra como foi que foi instituído a Eucaristia, quem foi que instituiu. Nós sabemos quem foi, né? O próprio Cristo foi instituído na última ceia, na quinta-feira santa. E ele foi instituído sobre duas formas. Na primeira celebração, que foi o próprio Cristo que fez, em corpo e em sangue, que é o pão e o vinho, que transformam-se em corpo e sangue. Trata-se de um sacramento no qual é prestado o próprio sacrifício do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo, que ele instituiu para perpetuar o sacrifício da cruz no decorrer dos séculos até o seu regresso. Vai ser infinito. Até a segunda vinda de Cristo, nós estamos todas as santas missas, todos os dias. Quem participa em missa diária, nós participamos e naquele momento o corpo, o pão e o vinho é transformado em corpo e sangue de Cristo. O próprio Jesus que instituiu e ele que mandou que fosse feito desta forma. Eucaristia é uma palavra grega que significa dar graças ou agradecer. Esta palavra ganhou um significado novo e profundo quando os cristãos passaram a chamar de Eucaristia. A última ceia celebrada por Jesus, isto aconteceu porque nesta ceia Jesus deu graças a Deus e se entregou total e gratuitamente por amor à humanidade. Na ceia eucarística, Jesus transformou pão e vinho em seu corpo e seu sangue, dizendo: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Além disso, ele deu aos apóstolos o poder de perpetuarem este milagre, dizendo: fazei isto em memória de mim. Por isso, a Eucaristia tornou-se sacramento, isto é,
um meio pelo qual Deus se fez real e eficazmente presente em nós, através deste sacramento, sacramento da Eucaristia, sacramento do corpo e sangue de Cristo, nos dará vida em plenitude. Esta vida consiste primeiramente em comungarmos o corpo e o sangue de Jesus e tê-lo dentro de nós. Quem experimentar sabe o que é comungar o corpo e o sangue do Senhor. Mas além disso, esta vida de Deus dentro de nós preenche os anseios mais profundos do nosso coração, dando-nos um novo gosto para a vida, o gosto do amor e da comunhão. Quem participa da mesa da comunhão torna-se um com Jesus e colaborador no projeto de Deus, defendendo tudo, o movimento do ser humano, promovendo a razão de viver e promovendo a própria vida. Por isso, a Eucaristia é o sacramento dos sacramentos, pois coloca Jesus Cristo no centro da vida cristã e motiva o amor solidário entre as pessoas, famílias, comunidades e igreja. A Eucaristia ensina que o amor ultrapassa o individualismo, ultrapassa a acomodação. Os judeus celebravam na Páscoa a libertação da escravidão no Egito, para a liberdade na terra prometida. Jesus dá um novo significado à Páscoa hebraica. Seu corpo entregue e seu sangue derramado são a libertação do pecado e passagem da morte para a vida, isto é, fundamento da nova aliança que Jesus nos trouxe através da Eucaristia. A Eucaristia é o banquete, é o alimento, o sacrifício que constrói a unidade que Jesus almeja para o seu povo. Quem vive realmente este sacramento torna-se capaz de doar a vida para que a comunhão plena do povo de Deus se realize. Olha, a importância de conhecermos Jesus sacramental. A importância de nos sentir realmente presentes nesse corpo de Jesus, nesse corpo místico da igreja, que é o próprio Jesus que é a cabeça. E veja que ele foi quem se doou por inteiro, dando-se no corpo e no sangue, se tornando o pão e o vinho em corpo e sangue, alma e divindade. E ele disse aos discípulos, fazer isto em memória de mim e perpetuar por todo sempre. Eucaristia, a matéria, o pão e o vinho consagrado na Santa Missa. A forma, isto é o meu corpo para a consagração do pão. Isto é o cálice do meu sangue, do sangue de nova e eterna aliança, mistério da fé, que será derramado para vós e para muitos para o perdão dos pecados. Para a consagração do vinho, a graça e a presença do próprio Jesus Cristo na nossa alma, com seu corpo e sangue, alma e divindade. É o alimento espiritual. É na Santíssima Eucaristia que o Senhor Jesus Cristo mantém-se e oferece, pela qual continuamente vive e cresce a igreja. O sacrifício eucarístico é a memória da morte e ressurreição do Senhor, pela qual se relembra o sacrifício da cruz. Veja que Deus preparou tudo bem preparado, bem organizado, mostrando que Jesus ele já ia se dar na cruz, já ia se doar para a purificação dos nossos pecados. E ele se doou antes dessa última ceia, mostrando aos discípulos e dizendo como deveria se continuar. A Eucaristia representa a fonte de todo o culto da vida cristã, pela qual se realiza a comunhão do povo de Deus e se completa a edificação do corpo de Cristo. É que na celebração eucarística, o Cristo presente sobre as espécies do pão e do vinho pelo mistério do sacerdote, oferece a Deus Pai e se dá como alimento espiritual para os fiéis. Ele se entrega ao Pai e se oferece para os fiéis como alimento. Nós, quando comungamos, eu lembro que o saudoso Padre Léo, ele dizia
que quando você comunga, você está completamente um outro Cristo, um outro Jesus. As pessoas deviam se ajoelhar para adorar aquele que está comungando. Recomenda-se que os fiéis recebam a Sagrada Comunhão na missa, mas quando a pedirem por justa causa, estiver enfermo, sem condições, poderá ser ministrada fora da celebração por um ministro extraordinário da Eucaristia, ou por um padre, ou por um diácono, ou pelo bispo. Lembrando-nos a importância da Santíssima Eucaristia, vez que os demais sacramentos e todas as obras eclesiásticas de apóstolos são relacionados aos sacramentos de Deus, sacramentos de Jesus. Por isso, meu irmão e minha irmã, quando você recebe a Eucaristia, tem que estar preparado, com o coração puro, com o coração limpo. Você tem que se confessar, tem que realmente pedir perdão a Deus e procurar fazer o melhor de si para Deus. Fazendo aos outros, está fazendo a Deus, pode ter certeza. A primeira leitura hoje é a carta de Paulo aos Efésios. Efésios, do versículo 3, 14, no capítulo 3, no versículo 14 a 21. Irmãos, eu dobro o joelho diante do Pai, de quem toda e qualquer família recebe seu nome, no céu e sobre a terra. Que ele vos conceda, segundo a riqueza da sua glória, sedes rebustecidos por seu Espírito, quanto ao homem interior, que ele faça habilitar pela fé Cristo em vossos corações, que estejais enraizados e formados no amor. Tereis assim a capacidade de compreender com todos os santos qual a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, de conhecer o amor de Cristo, que ultrapassa todo o conhecimento, a fim de que sejais cumulados até receber toda a plenitude de Deus, aquele que tudo pode realizar sobrenaturalmente e muito mais do que nós podemos pedir, ou que nós podemos conhecer, ou recebemos, e cujo poder atua em nós. A Ele a glória na Igreja e em Jesus Cristo, por todas as gerações, para sempre. Amém. Palavra da salvação. Glórias a vós, Senhor. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, veja que começamos a falar sobre os sacramentos. Falamos primeiro sobre o batismo. Hoje nós estamos dando continuidade sobre a primeira Eucaristia. E hoje essa leitura que Paulo nos fala, os Efésios, nos recorda e nos remete realmente a esse momento em que nós nos encontramos com Cristo. Como nos encontramos no sacramento? Por meio do Espírito Santo, Deus dá aos crentes o poder para serem espiritualmente fortes. Olha, Deus dá aos que têm fé, aos que acreditam, o poder de ser espiritualmente forte na oração, na comunhão, na alegria de estarmos juntos, em comunhão com Deus, em comunhão com a igreja. Deus não nos quer frágeis, não nos quer permanecendo em condição humana de pecado, mas Ele quer que nós saímos do pecado, deixamos de ser pecadores. Temos um limite por causa do pecado original, porém, Deus não nos quer que você continue nesse limite. Ele quer que você tenha a condição de ser forte, de rebustecer a sua situação de vida. Por isso Ele pede, não deixe de comungar. Não deixe de ir à igreja participar da Santa Eucaristia. Não deixe de vivenciar a presença de Deus. Abra o seu coração para Deus, meu irmão. Abra a sua vida interior para a liberdade do amor pleno da graça de Deus. Este amor que excede todo o conhecimento. O amor não é um meio para conhecer a Deus nesta passagem, mas é um objeto de conhecimento. Isto que Paulo quer que nós conheçamos. Ele quer que nós entendamos. Entretanto, o versículo 14, ele diz que este versículo está além do amor, ultrapassa o amor. Ele é
o pleno amor de Deus, o conhecimento, a alegria de vivenciar o amor pleno, o amor da graça, o amor da glória, o amor do Pai. Por isso que nós devemos viver esta graça dos sacramentos e viver completamente, principalmente o sacramento da Eucaristia. Desse ponto de Efésios capítulo 3, ele nos ensina sobre o poder unificador do Evangelho. Ensina-nos que todos os crentes, independente de sua herança cultural ou racial, são um em Cristo Jesus. Todos nós somos todos em Cristo, um único. Ele fez cada um com o mesmo amor, com o mesmo carinho. Deus, ele nos fez por igual, ama cada um por inteiro. Por isso devemos ser um em Cristo. Revela a importância do amor de Cristo, um amor tão grande e poderoso que não pode ser totalmente compreendido pelos homens, por nós humanos. Nós sempre ficamos preocupados no amor carnal, no amor eros, e nós devemos estar mais aprofundados no amor ágape, no amor de Deus. Veja quando ele pergunta a Pedro, tu me amas? E Pedro, tu sabes que eu te amo. Jesus sabe que nós amamos a ele. E sabe que nós temos que abrir o nosso coração para amar cada vez mais. E ele ama cada um de vocês, cada um que está escutando esta palavra, que está escutando a Jesus. Ele está falando através do diácono e através de tantas outras pessoas, através do sacerdote, que está muitas vezes vivendo o mundo, mas buscando viver o mundo com dignidade, o mundo com lealdade, o mundo com a espiritualidade de Deus. Por esse motivo é que eu me ajoelho diante do Pai. É que eu me ajoelho diante da Eucaristia, da partícula consagrada, que é o próprio Jesus em corpo, alma, sangue e divindade. Nós devemos sempre nos ajoelhar diante do Pai e pedir a Ele que nos dê a graça, de nos dê realmente a liberdade deste amor. Por isso, meu irmão e minha irmã, se ajoelhe diante de Deus, diante do Pai, diante da Eucaristia. Para que todas as famílias recebam a graça deste momento do caminho para o céu. É aí na terra, é ligado o céu na terra através de Jesus. E todos recebem o verdadeiro nome dado pelo Pai. E eu peço a Deus que essa riqueza, esta glória, nunca deixe você afastar-se dele. Que é por meio do Espírito Santo que Jesus quer perdoar e te dar o poder da espiritualidade. Meu irmão e minha irmã, o poder de Deus é profundo. A espiritualidade tem que realmente bater o nosso coração e nós temos que abrir as portas do coração. Temos que deixar Deus vasculhar o nosso coração. Entregue a Nossa Senhora, peça a ela a graça dela interceder por você. Nossa Senhora, Jesus com certeza pede à mãe que o filho atende. E ela vai nos levar a esta caminhada de amor junto ao Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Salmo responde à primeira leitura de uma forma bem clara. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Veja, o livro, a carta aos Efésios, ele nos mostra como é que nós devemos caminhar por Jesus, pedir o perdão e seguir realmente no seu caminhar. Aí o Salmo ele vem dizer, transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Veja, se eu caio, se tem pecado, vou ao padre, vou ao sacerdote, vou a Deus, busco a absolvição e ele, com a sua bondade, com a sua misericórdia, ele nos dá a graça da absolvição. O justo alegrai-vos no Senhor, os retos fica bem glorificá-lo. Dai graças ao Senhor ao som da harpa, na lira de 10 cordas celebrai-o. Pois reta é a palavra do Senhor, e todo aquele que faz merece fé. Se você vive a palavra de Deus, se você acredita, você tem a certeza que Deus vai cada vez mais mostrar o caminho da fé ao seu coração. Deus ama o direito e a justiça.
transborda em toda a terra a sua graça. Deus ama todo aquele que vive fazendo bem, vivendo realmente na graça, não fazendo coisas erradas, buscando não cair. E Deus ama a todos, mas esses, ele tem um carinho especial. Por isso, meu irmão, transforma a sua vida. Se não transformou ainda a sua vida na vida de graça, transforme, peça a Deus, faça realmente esse pedido desta graça, desse amor, para vivenciar este milagre de Deus, essa misericórdia que Ele tem para com você. Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem e que confiam, esperando em seu amor. Pela a morte libertou as vidas e alimenta a todos com a Eucaristia. Quando o tempo é de penúria, Ele está sempre ao teu lado. O Salmo 32, Davi, quando escreve esse salmo, ele reconhece o pecado e recomenda que o justo se alegre no Senhor. Esse salmo ele escreve após ele ter cometido um grande pecado e se arrepender. É o arrependimento que une o pessoal com a instrução. O poema do salmo tem um profundo propósito de mostrar as bênçãos do perdão de Deus. Foi escrito depois de Davi ter cometido o grave pecado com Betsabá, e é um registro da sua confissão e do perdão obtido. Veja que o Salmo ele responde à primeira leitura, e Davi está pedindo perdão do pecado cometido e pedindo o perdão daquele pecado que foi grave no coração dele, que foi cometido com Betsabá. E ele diz que esse salmo, nós temos agora diante de Deus o começo de uma expressão de alívio, quando nós nos arrependemos de algum pecado e vamos a Deus e vamos ao sacerdote, recebe, não ficamos aliviados? Bem assim foi Davi, quando confessou a Deus e quando fez esse salmo pedindo perdão. Como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor lava e não leva em conta. O Senhor é um Pai misericordioso e liberta você, meu irmão e minha irmã, de suas culpas, de teu pecado. Claro, você tem que se arrepender, você tem que pedir perdão, tem que ir à igreja, tem que se confessar, tem que pedir a absolvição e através do sacerdote Deus lhe dá a absolvição. Davi declara: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade. Davi reconhece seu pecado. Ele recomenda que os justos se alegrem no Senhor e se manifeste esta alegria. Davi, ele quer nos mostrar através desse salmo que todos nós temos condição de pedir perdão e de ser perdoado por Deus, como ele foi. Bem-aventurado todos aqueles que são perdoados, cujo pecado é coberto. Mas para isso você tem que se arrepender. Tem que se arrepender e através do arrependimento você consegue, porque Deus é um Pai misericordioso e sempre vai nos dar a graça da misericórdia. Relembrando aqui ainda a carta aos Efésios, ele diz que por meio do Espírito Santo, Deus dá aos crentes o poder para serem espiritualmente fortes. Como é que nós nos tornamos fortes? Quando nos arrependemos, porque nós somos frágeis. Deus nos fez para ser totalmente frágeis sempre, mas nós somos frágeis. E nós permanecemos em condição humana, por isso Ele quer que nós estejamos em condição divina, em condição de amor. Veja que tanto a primeira leitura como o Salmo nos fala de arrependimento, nos fala desse amor de Deus, esse amor de misericórdia que Deus tem para conosco. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos proclamar o Evangelho. Vamos fazer uma reflexão também sobre o Evangelho, que nós vamos realmente entender o que é que o evangelista, Lucas, vem nos mostrar nesta passagem do Evangelho. O que é que nós devemos mudar em nosso coração? Como devemos realmente nos debruçar na palavra de Deus? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glórias a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isto se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão, pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2 e 2 contra 3 ficarão divididos. O pai contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Olha que palavra dura, viu? Difícil de entender, né? Mas é difícil para quem não deixou Deus trabalhar o seu coração. Veja que não é assim, tão ao pé da letra, como o evangelista Lucas nos revela. O significado desta mensagem do Evangelho requer a tomada de decisão, a mudança de vida. É esta mudança que causa uma reação por parte de outras pessoas. Por causa disso, surgem divisões na família, no trabalho, na escola e em todas as áreas do viver, sendo mostrado pelo Mestre como espada. Veja, ele diz o seguinte, que a palavra de Deus ele nos mostra que se você não se debruçar no Evangelho, na palavra de Deus, não viver a Eucaristia, não ir para a Santa Missa, não ajudar os outros, causa divisão. E as pessoas muitas vezes não compreendem porque você está se dedicando completamente à palavra de Deus ou ao Evangelho. Aí no trabalho você fica criticando, olha, aquele ali é padre também, aquele ali é diácono, aquele não sei o quê, fica criticando sem entender o coração. Por isso que o evangelista está nos mostrando que se você não entender realmente a sua posição do amor de Deus, não viver os sacramentos, vai causar divisão, porque as outras pessoas muitas vezes não vão entender. O evangelho de hoje, narrado por São Lucas, apresenta uma das passagens que pode causar alguma dificuldade de entendimento. Jesus diz que veio trazer fogo sobre a terra, que não veio trazer paz, mas a divisão. Cada um interpreta a sua maneira. Eu prefiro pensar que quando Jesus fala de fogo sobre a terra, penso que é fogo do Espírito Santo. É fogo de Deus, que simboliza e que poderia estar agindo em meio ao povo daquela época, se não fosse a dificuldade de reconhecer o Filho de Deus. E hoje, quantas pessoas têm dificuldade em entender e compreender o Filho de Deus? Tem algumas seitas ou denominações religiosas que acreditam que Jesus não veio ainda. Não estou aqui criticando o pensamento deles, mas estou dizendo que Jesus veio, meu irmão. Estou afirmando, Jesus veio, está aqui no meio de nós, em corpo, alma, sangue e divindade, na Eucaristia e no outro. E Jesus está aqui onipotente, onipresente em nosso meio. Sobre esse fogo citado por Jesus, São Cirilo escreveu que era costume na Sagrada Escritura interpretar fogo como fogo, os discursos sagrados e divinos, do mesmo modo que o fogo purifica os metais, a palavra de Deus os purifica também no seu coração. O fogo que purifica o metal, tá? Deus diz que é o fogo do Espírito Santo, que é para purificar o seu coração.
Papa Francisco falou que quando Jesus disse, eu vim lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que ele já estivesse ateado, aceso, essas palavras pretendem ajudar os discípulos a abandonar toda atitude de preguiça, toda atitude de apatia, de indiferença, fechamento de coração, fechamento para acolher os outros. O fogo é o fogo do amor de Deus. É aquele amor que, como recorda São Paulo, foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. Está vendo aí, meu irmão? O entendimento da palavra de hoje, da palavra de Deus, é o fogo do amor de Deus. É o fogo derramado nos nossos corações e no nosso batismo sobre a nossa cabeça. O Espírito Santo que derrama. É por isso que Jesus fala e que eu vou ser batizado, como eu queria que já estivesse sido batizado na palavra de hoje, no Evangelho de Lucas. É esse fogo que ele está falando, do fogo do Espírito Santo, do fogo de amor. Jesus veio para trazer o fogo do seu Espírito. É este fogo aceso dentro de nós que nos fazem viver animados, corajosos e dispostos a caminhar com Deus, lutando dia a dia para ver acontecer o reino de Deus. Infelizmente, muitas pessoas ainda vivem na frieza de coração, na acomodação, na preguiça, na ignorância, na indiferença. Mude de vida. Meu irmão, chegou a hora de mudar de vida, de ver esse fogo de Deus realmente abrasar o nosso coração, deixar que nós realmente sigamos a certeza deste amor. É o fogo do Espírito Santo, é o fogo do Pai. Neste Evangelho, Jesus mais uma vez nos mostra o seu amor, convidando-nos a conhecer a missão em meio às alegrias e dificuldades. Jesus veio nos trazer o Espírito Santo, o Espírito de amor, o Consolador, aquele que nos ensina todas as coisas. Olha como esse Evangelho é rico e maravilhoso, como ele nos mostra realmente como é que devemos caminhar. Jesus diz aos seus discípulos que veio para lançar fogo, mas é o fogo do Espírito Santo, é o fogo do amor. Há calor, luz, vida, na medida em que outros elementos são queimados e transformados. Somente desta forma aparece uma nova realidade. Jesus continua falando de um batismo, que ele sabe que vai acontecer na sua vida e anseia que se realize. Devo ser batizado com o batismo como estou ansioso até que isso se cumpra, que é o batismo do Espírito Santo, que é o próprio Deus que realizou em Jesus Cristo e hoje faz se realizar em cada um de nós. Meu irmão, minha irmã, abra o seu coração para o amor, para a graça, para o arrependimento. Vamos pedir ao Pai para que Ele derrame sobre nós esse Espírito Santo, esse batismo. Ele sempre está derramando, mas vamos pedir, vamos implorar ao Pai com sabedoria. Pai de amor, ajuda-me a conseguir realmente que seja derramado o Espírito Santo sobre mim. Tu sabes tudo sobre mim, tudo que eu preciso, Pai, e tens me ajudado sempre. Por isso te peço que abra o meu coração, abra as portas para que realmente eu consiga todas as coisas que assim o Senhor permita, que eu consiga fazer o bem aos outros, consiga viver na sociedade, ter recursos. Pai, abra as portas para o trabalho, para muitas vezes quem não está trabalhando, o Senhor abra, conserve com dignidade esta família, que Ele quer também não só trabalhar, mas Ele quer também ajudar as outras pessoas que necessitam, precisa deste momento, desta mão, desta força. Senhor, derrama sobre esses nossos irmãos a alegria de ser feliz. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua graça. Manifesta através de Jesus esta graça, Senhor Jesus. Obrigado pelo Teu favor e pela Tua morte na cruz, Jesus. Por amor a nós, obrigado pela vida que me deste, pela paz, pela alegria, pela saúde que o Senhor dá a cada um. Neste momento, Senhor Jesus, quero pedir saúde para aqueles que estão doentes. Quero pedir misericórdia para aqueles que estão necessitados. Pedir alegria para que o Senhor realmente
Penetre nesse momento no corpo e na alma de cada um, para cobrir com teu manto sagrado e trazer a paz, trazer saúde material, saúde espiritual, saúde do corpo e da alma. Graças a Deus, ó Pai, graças a Deus, porque tudo isso vem de Ti. E eu sei, tenho certeza que o Senhor faz acontecer nas nossas vidas, na vida do necessitado, na vida daquele que pede, naquele que derrama realmente o seu coração, abre o coração para este amor. Pai da vida, confesso que falhei, pequei contra Ti, Senhor. Eu fiz tudo, muitas vezes, contrário à Tua vontade, pensando que estava fazendo, mas fazendo a minha vontade. Por isso, Senhor, faça com que eu faça a Tua vontade e não a minha. Pequei contra Ti muitas vezes, Senhor. Perdoa-me, Senhor. Porque agi de uma forma que Te ofendi e Te entristeci. Eu mereço, ó Pai, então me dê este momento dessa graça. Eu me arrependo. Peço sua ajuda. Me faz melhorar. Abre o meu coração, ó Pai, para que eu melhore. Não quero continuar com a vida ruim. Quero que o Senhor me purifique, que o Senhor transforme cada vez mais o meu coração em favor de bens para as outras pessoas, de benefício. Pai da vida, confesso a Ti. Ó Senhor, meu Deus, estou muito triste com o que acontece muitas vezes. Reclamo, murmuro. Senhor, afasta isso de mim. Apenas eu quero apresentar ao Pai, a Ti, as minhas necessidades. O coração, em nome de Jesus, transforme, me dê confiança, me liberte, reafirme, ó Pai, e me permita que eu tome a decisão do amor. O Senhor é o controle, o Senhor é realmente aquele que nos leva à plenitude da vida eterna. Ó Pai, não nos deixe desamparados, eu sei que o Senhor não deixa, mas aqueles que estão nesse momento um pouco entristecidos, abre o coração para que eles se alegrem. Abra a mente para que ele escute, abra os ouvidos para que ele realmente deixe derramar, deixe penetrar em sua vida, em sua memória, nas suas ações, na sua graça. Lembre-se que hoje é quinta-feira, dia de adoração, e nós temos, quem tiver condição de ir a uma igreja, vir aqui na nossa paróquia Nossa Senhora Perpétuo Socorro, ou na Capela de Exaltadores, ou qualquer em outra igreja católica, vá lá diante de Jesus, ajoelhe-se, dobre o joelho e peça a Jesus, agradeça e leve realmente este momento de amor. E hoje tem missa às 5 da tarde, viu? Após a adoração, que é de 3 às 5, temos a celebração eucarística. Por isso, meu irmão e minha irmã, não deixe de viver a Eucaristia, não deixe de ir a Jesus e dobrar cada vez mais os joelhos no chão. Muito obrigado, Senhor Jesus, por nos deixar aqui presente diante de Ti. Aqueles que não podem vir à igreja por algum momento que não esteja em condição, ou enfermo, ou viajando, mas faça adoração em seu coração, adoração espiritual. Deixe que Jesus penetre em sua vida, penetre na vida dos seus filhos, do seu esposo, da sua esposa. Seja um outro Cristo para ele. E deixe que Cristo verdadeiramente haja em seu coração. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me reges, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre todos que estão nos assistindo a bênção do Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Ficar em paz.